Uma pequena cidade deveria ser segura, familiar e cheia de rostos conhecidos, onde nada escapa, mas algo estranho está acontecendo nessas cidades. As pessoas continuam desaparecendo, não uma vez, não duas, mas repetidamente. Algumas são encontradas mortas, mas muitas nunca mais são vistas. Primeira história: Pirra, cidade insular na Nova Zelândia, um dos países mais seguros do mundo. Então, por que pessoas ainda desaparecem nessa cidade litorânea? Nas últimas 3 décadas, 6 pessoas desapareceram aqui, sem deixar rastros. Essa pequena comunidade de 1.300 habitantes é famosa por ser uma capital do surf. Infelizmente, Pirra também possui uma reputação por trás de sua paisagem magnífica. Sua localização cria fortes correntes de retorno, que já se mostraram imprevisíveis. Como resultado, várias pessoas foram arrastadas para o mar, às vezes nunca mais sendo encontradas. O que é considerado o caso zero é o de Quinton Godwin, um jovem de 18 anos de Auckland. Quinton foi diagnosticado com transtorno bipolar e era conhecido por lutar contra a doença. Em maio de 1992, Quinton deixou um bilhete indicando que pretendia se machucar no Pia. Depois, conseguiu carona com um motorista local para casa, dizendo que mudou de ideia e queria voltar para a família. Dias depois, Quinton saiu para trabalhar em um supermercado em Pirra e nunca mais foi visto. As buscas não localizaram Quinton ou qualquer pista dele. Devido ao seu histórico, muitos acreditam que ele manteve as intenções anteriores, mas a família de Quinton discorda. A ideia de que ele pulou intencionalmente no oceano também é contestada pelo especialista Dr. Jonathan Weber. Por causa do funcionamento das marés, pessoas que se afogaram em Pia tiveram seus corpos ou roupas levados para praias próximas ao norte da praia, dentro de um período de 2 semanas. Embora seja totalmente possível que pessoas desapareçam completamente sob as ondas, isso é considerado improvável. Em 2014, durante investigação sobre desaparecidos na Nova Zelândia, uma fonte anônima falou com os investigadores. Disse que um amigo confessou ter atropelado acidentalmente alguém com seu carro na estrada perto de Pirra. Em vez de relatar o incidente, o homem e outros 3 amigos enterraram o corpo na praia próxima de Langhung. Infelizmente, nenhuma evidência foi encontrada para dar credibilidade a essas alegações, e especula-se que seja um caso de identificação equivocada ou uma completa invenção. Também surgiram alegações duvidosas sobre o caso de Quinton, como uma mulher afirmando ser sua esposa, que ele sumiu de propósito e que tinham um filho. Claro, isso foi considerado completamente falso. Até 2026, Quinton Godwin continua listado como desaparecido, mas é considerado falecido pelos investigadores. O que realmente aconteceu com ele continua desconhecido. Entre 2012 e 2020, mais 4 pessoas desapareceram na região de Pirra. Sherry Vustin, de 42 anos, foi vista pela última vez dirigindo pela Log Race Road em 22 de dezembro de 2012. Um lugar que ela visitava para caminhar ou correr pelo Mercer Bay Loop, seu local favorito para exercícios. E ela sempre fazia questão de colher margaridas pelo caminho para levar para casa para sua filha. Horas depois, um transeunte viu o carro dela parado na estrada, portas destrancadas e vidros abaixados. Equipes de busca e resgate, junto com voluntários, vasculharam a área por terra, mar e ar, mas ela nunca foi encontrada. Embora se acreditasse que ela sofreu uma queda acidental dos penhascos, eles não conseguiram encontrá-la na parte de baixo. Além disso, não havia evidências de que ela tivesse sido vítima de algum crime. No fim, os investigadores disseram acreditar que ela caiu de grande altura e foi ao oceano. 5 anos depois, amigos preocupados ligaram para a polícia dizendo que Kim Bambus não voltou para casa. Ela saiu a pé em 24 de março para comprar lanches em uma loja próxima e não voltou. Amigos e colegas procuraram por ela de carro, mas não a encontraram. A polícia conseguiu imagens de câmeras de Kim no supermercado, confirmando sua presença lá. O que ocorreu após sua saída ainda é desconhecido. Em 12 de março de 2019, a polícia recebeu relatos de um carro abandonado na região de Pirra. Durante a busca no veículo, eles ligaram o carro a Go Xuan Wu, antes dado como desaparecido por um amigo estudante da China. Wu havia terminado recentemente um relacionamento difícil e por isso enfrentava depressão. O laptop dele foi achado no carro e ao examinar o conteúdo, a polícia afirmou que acreditava que o sumiço estava ligado a suicídio, mais uma vez. Apesar de uma busca extensa, Wu nunca foi localizado, nem seu corpo jamais foi recuperado. No exemplo mais recente, o turista francês Eloy Roland foi dado como desaparecido após não entrar em contato com a família depois de uma caminhada planejada. Eloy voltaria à França em poucos dias, pois reservou um voo antes do previsto.
De acordo com sua família, ele embarcou nessa excursão para coletar areia da praia de Pirra para levar para casa. Testemunhas relataram à polícia que viram Eloy na trilha e seu comportamento não indicava preocupação. A trilha é cercada por vegetação densa e a polícia especula que ele se perdeu entre as árvores ao sair dela. De longe, o caso mais discutido e altamente controverso é o de Irina Asher. Nascida em 17 de julho de 1978, Irina era uma jovem modelo que estudava para se tornar professora. Apesar de parecer uma jovem em busca de nova carreira, relatos apontavam que Irina tinha problemas de saúde mental. De acordo com sua família, ela foi diagnosticada com transtorno bipolar, cujos sintomas começaram a se intensificar após o término com seu namorado. Apesar da dificuldade, a família de Irina disse que ela parecia lidar bem com a situação. Quando seu pai a viu pela última vez, em 10 de outubro de 2004, ele a descreveu como sendo ela mesma, alegre e animada. Na noite seguinte, as coisas tomaram um rumo dramático para pior. Na noite de 11 de outubro, os moradores locais, Henrique Woodhouse e sua mãe, encontraram Irina enquanto dirigiam pela estrada. Ela parecia estar angustiada, então eles pararam o carro e se ofereceram para levá-la até a casa deles. Em depoimento posterior, Henrique Woodhouse descreveu Irina como estando atordoada. Ela usava apenas roupa íntima e botas. Disseram que Irina contou ter recebido substâncias ilícitas e estava em mau estado. Preocupado, Henrique permitiu que Irina passasse a noite em sua casa, acomodando-se no quarto de hóspedes e usando uma camisola. Ela logo ficou ansiosa e fugiu. Henrique tentou seguir, mas a perdeu na escuridão. Por volta das 2 da manhã, um casal estava passeando com seu cachorro, após um momento de inquietação. Durante o passeio, eles avistaram Irina a poucos metros de distância, parada sem roupas sob um poste de luz. O casal seguiu Irina de longe até que, de repente, ela saiu correndo. Apesar de tentarem seguir, o casal a perdeu de vista ao chegar na praia. Procuraram um tempo, mas não a encontraram. Em vez de chamar a polícia, o casal voltou para casa e foi dormir. Depois, disseram em uma investigação que acreditavam que Irina ia nadar à noite, o que era comum, inclusive nadar nua no oceano nesse horário. Logo após o último encontro, a polícia foi avisada do sumiço de Irina e iniciou as buscas. Porém, nenhum vestígio de Irina foi encontrado desde seu último avistamento. O caso mudou drasticamente quando os investigadores souberam que Irina havia ligado para a polícia naquela noite temendo por sua segurança. Ela disse ao operador que um homem estava a seguindo, tirando fotos sem a sua permissão. Em uma decisão que continua sendo altamente controversa, a polícia decidiu não enviar uma viatura para o local dela, optando por chamar um táxi para onde Irina disse que estava. De acordo com depoimentos, a polícia frequentemente recebia esse tipo de ligação de pessoas que esperavam conseguir uma carona gratuita para casa. A polícia passou o endereço errado para o táxi e o motorista não encontrou Irina naquela noite. Essa revelação causou indignação em toda a Nova Zelândia, especialmente na família de Irina. 8 anos após seu desaparecimento, foi aberta uma investigação sobre o caso. O painel criticou Henry Woodhouse e o outro casal por não chamarem a polícia, afirmando que isso provavelmente impediu que ela fosse encontrada, conforme a investigação. Irina deve ter se afogado no oceano. Quando apresentado a um tribunal superior para revisão, as conclusões da investigação sobre Henry e o casal não foram consideradas culpadas e se basearam apenas em especulações e não em evidências concretas. Outros depoimentos fornecidos também foram descartados, especialmente a suspeita de que o uso de substâncias levou ao comportamento atípico de Irina. O desaparecimento de Irina ainda gera controvérsia na Nova Zelândia. Opiniões profissionais e públicas concordam que a inação da polícia local foi a principal causa do destino de Irina. A polícia chegou a admitir que havia uma viatura disponível na área que poderia ter atendido ao chamado de Irina, mas não o fez. Até 2026, o destino final de Irina permanece totalmente especulativo. Um ano após seu desaparecimento, sua família organizou um serviço memorial. Mesmo aceitando sua morte, os pais de Irina nunca desistiram de procurá-la. Outra tragédia abalou a família Asher em dezembro de 2022, quando o pai de Irina, Mikhail, desapareceu após ser visto pela última vez no Natal. Uma equipe de busca e resgate vasculhou a área até o dia 2 de janeiro, quando o corpo de Mikhail foi encontrado. Um legista realizou uma autópsia e constatou que Mikhail havia sofrido um ataque cardíaco. No ano seguinte, a mãe de Irina, Adriana, faleceu por causas naturais. O que a família Asher enfrentou vai além de uma tragédia. Mesmo assim, a pergunta inicial segue sem resposta. Ainda não há explicação clara sobre o que ocorreu com Irina. Assim como os outros desaparecimentos ligados à Pirra, a verdade talvez nunca seja conhecida, e isso foi só o começo.
Em uma cidade com menos de 10 mil habitantes, vários homens desapareceram e um nome continua aparecendo. Nossa próxima história se passa na tranquila Smiths Falls, ao sul da capital do Canadá. As ruas são como as de outras pequenas comunidades, mas uma nuvem sombria paira sobre a cidade, deixando muitos moradores apreensivos. Roberto Lambert era um homem de 75 anos originalmente dos Estados Unidos, mas se estabeleceu no município vizinho de Montagu em 2004 para ficar com sua futura esposa, Catarina. Visto como amoroso e cuidadoso, Roberto logo criou laços com Jonathan, filho de Catarina. Desde que se mudaram para a região, o casal morava em uma casa térrea na rua Kelly Jordan. Por razões ainda não conhecidas publicamente, Roberto assinou um acordo de copropriedade com um homem chamado Cristóvão Fenton em abril de 2018. 3 meses depois, Roberto simplesmente desapareceria sem explicação ou motivo, considerando sua idade e a necessidade de tomar medicação. Família e autoridades estavam muito preocupadas com seu bem-estar e organizaram uma busca para encontrá-lo. Nas primeiras rodadas de interrogatório, uma fonte desconhecida contou à polícia que Roberto voltou aos Estados Unidos. Seguindo a dica, os investigadores contataram a fronteira canadense e descobriram que não havia registros de Roberto cruzando. Além disso, sua família afirmou que Roberto precisava de ajuda para viajar, tornando sua suposta viagem sozinho improvável, sem qualquer indicação de seu paradeiro. E sem novas pistas surgindo, a investigação chegou a um beco sem saída. Então, nossa história continuaria 4 anos depois, no outono de 2022. Lourenço Bertrand, de 42 anos, era morador antigo de Smith Falls. Na noite de 30 de setembro, Lourenço passou um tempo em outra casa antes de sair a pé para voltar para casa, mas ele nunca chegou. A polícia analisou o celular e descobriu que o último sinal de Lourenço foi na Cody Road, fora da cidade. Apesar de uma busca na área, nem Lourenço nem qualquer um de seus pertences foram encontrados. Foi mais um caso estranho de alguém simplesmente desaparecer na pequena cidade. Mas essa não seria o fim. Quase um ano após o sumiço de Lourenço, a polícia soube que Robson Tomé, 34, também desapareceu. Robson era conhecido como um gigante gentil que não tinha desavenças com ninguém. Seu desaparecimento repentino preocupou muito seus amigos e familiares, já que ele não era o tipo de pessoa que simplesmente ia a algum lugar sem avisar os outros sobre seu destino. Durante a investigação, a polícia descobriu que Robson e Lourenço se conheciam muito bem. Boatos circularam pela cidade sobre ligação entre os desaparecimentos, mas a polícia investigou os casos separadamente por falta de evidências. O boato mais tarde se transformaria em um grande assunto de fofoca quando outro homem, Stephen Tate, foi dado como desaparecido em 3 de novembro, apenas algumas semanas após o desaparecimento de Robson. Oficiais da Polícia Provincial de Ontário vasculharam a área e viaturas mantiveram vigilância constante durante as rondas na rodovia. Então veio a descoberta sombria que ninguém esperava. Em 8 de novembro, 5 dias após seu desaparecimento, policiais encontraram os restos de Stephen em uma vala ao lado da rodovia 15 perto de Smith Falls. Segundo as conclusões oficiais, Stephen foi atropelado e o motorista fugiu enquanto ele caminhava na estrada. Não há informações se ele sobreviveu ao impacto e ficou sozinho enquanto o motorista fugia em alta velocidade. Até agora, os investigadores apenas suspeitam que um hatchback preto ou um sedã esteve envolvido no incidente. Câmeras de segurança de uma casa próxima registraram o veículo suspeito indo para onde Stephen foi encontrado por volta do horário em que ele foi atropelado. Desde então, ninguém apareceu com novas informações e o carro preto nunca foi encontrado. Para aumentar ainda mais a dor que a cidade estava sentindo, a polícia cumpriu um mandado de busca relacionado ao caso de Robson Tomé em novembro de 2025. Durante a busca policial na propriedade, foram encontrados os restos de um homem identificado como Robson. 3 homens foram presos e acusados de homicídio em primeiro grau. Entre os suspeitos estava Cristóvão Fenton, coproprietário do imóvel de Roberto Lambert, onde os restos mortais de Robson foram achados. Agora, todos os rumores parecem se conectar. As redes sociais foram inundadas de teorias sobre uma ligação entre desaparecimentos e mortes. A teoria mais convincente é que Cristóvão Fenton estava envolvido no destino de Roberto, Lourenço e Robson. Já se sabia que Robson e Lourenço se conheciam, mas foi descoberto que também conheciam Cristóvão. Isso pode ser facilmente explicado pelo fato óbvio de que Smith Falls é uma comunidade pequena, daquelas cidades onde todo mundo conhece todo mundo. Infelizmente, a família de Lourenço viu teorias virarem histórias macabras sobre o que pode ter acontecido com ele. A fábrica de boatos também causou problemas para os investigadores.
Detetives e jornalistas afirmaram que muitas informações de segunda mão levaram a falsos indícios e desperdício de recursos que poderiam ser usados em pistas reais. Além disso, informações potencialmente valiosas se perdem no meio do enxame de fofocas, tornando difícil determinar o que é uma pista positiva e o que não apresenta nenhum valor. Embora o caso de Stephen parecesse um simples atropelamento, uma busca em sua casa revelou substâncias ilícitas e armas ilegais. Isso levantou a hipótese de que os casos seriam fruto de disputa por substâncias, mas as famílias de Robert, Lourenço e Robbie contestaram essas alegações. Aprofundando ainda mais nas especulações, agora há uma grande suspeita por parte dos moradores locais de que Cristóvão também foi responsável pela morte de Robbie, sendo o motivo aparentemente relacionado às substâncias ilegais mencionadas anteriormente. Em fevereiro de 2026, Cristóvão e os outros 2 suspeitos aguardam julgamento sob custódia, acusados até agora apenas pelo caso de Robbie. Com o tempo, enquanto Cristóvão Fenton aguarda julgamento, as famílias de Roberto e Lourenço mantêm a esperança de encontrar seus entes queridos. O caso de Roberto foi repassado aos detetives de homicídios e é improvável que ele esteja vivo devido à idade e à falta da medicação. Não há evidências definitivas para estabelecer uma conexão real entre Cristóvão, Roberto, Lourenço e Robson. Mas numa cidade tão pequena como Quedas do Smith, os boatos ganharam vida própria. Até que novas evidências surjam, a verdade permanece incerta e a nuvem negra sobre Quedas do Smith continua a crescer. Fique comigo. Ainda não chegamos ao caso que mais me perturbou. Em um condado de Oklahoma, um desaparecimento virou 2, depois 12. Os investigadores acreditam que não foi algo aleatório. Nossa próxima história é no condado de Logan. Surgiu um padrão preocupante de desaparecimentos e investigadores suspeitam que esses casos foram coordenados por pessoas muito perversas. Tudo começou quando o ex-presidiário Charles Otto Overton desapareceu em 2019. O homem cumpriu pena por roubo de carros e arrombamentos antes de abrir o canil milagroso de Bully de Deus em Oklahoma City. O próximo aconteceu em 26 de fevereiro de 2020. Cindy Ann Mulligan, do Missouri, ligou desesperada para amigos pedindo ajuda, pediu que avisassem a filha que a amava e desligou. Quando o verão se aproximava, um homem chamado Bruce Wayne Jacobs, de Edmond, foi dado como desaparecido sem explicação. Chamado de Batman pelos amigos, Bruce lutava contra o vício e foi visto pela última vez saindo de seu trailer na madrugada de 16 de junho. Nos anos seguintes, um total de 12 pessoas desapareceriam em circunstâncias suspeitas. Investigadores de Oklahoma criaram uma força-tarefa para lidar com o alto índice de desaparecidos, casos vindos do condado de Oklahoma e do vizinho condado de Logan, com evidências sugerindo que todos os casos estavam relacionados. 10 desaparecidos tinham ligações com a notória gangue de prisão UAB. A gangue atua principalmente dentro dos sistemas prisionais federal e estadual, com um grande número de membros nas ruas que realizam a produção e distribuição de substâncias ilícitas, extorsão, lavagem de dinheiro e roubo. Ao analisar os indivíduos, descobriu-se que vários desapareceram após serem flagrados com posse em abordagens de trânsito. Cindy foi parada pela polícia no Missouri meses antes de desaparecer, quando um policial encontrou itens ligados a substâncias com ela, porém, foi liberada sem acusação. Poucas semanas após a ligação angustiante para amigos, descobriu-se que Cindy morava em um trailer na propriedade dos Kennels. Em 2021, outras 2 pessoas desapareceram juntas em circunstâncias semelhantes às de Cindy. Em 17 de maio, Dustin Lloyd Sir e Elizabeth Morton foram encontrados em um quarto de hotel com substâncias ilegais e receberam uma notificação por posse, mas permaneceram fora da prisão. Em menos de um dia, os 2 desapareceram. Em abril de 2022, a polícia realizou uma operação de busca e apreensão em várias propriedades pertencentes a Michael Patrick Smith, espalhadas pelos condados de Logan e Oklahoma. Logo após começarem a busca no canil, os investigadores encontraram restos mortais de várias pessoas. Durante as operações coordenadas, corpos foram achados em várias propriedades. Naquele período, Michael já cumpria prisão perpétua em uma penitenciária estadual por um homicídio de 1985. Apesar de estar preso, foi constatado que ele ainda tinha muito poder, tanto dentro quanto fora do sistema prisional. Utilizando vários métodos, a liderança da gangue, incluindo Michael, coordenou operações e ordenou assassinatos de pessoas que consideravam problemáticas. Quando a descoberta dos restos mortais foi anunciada, um homem chamado Josh Ryan se entregou à polícia, alegando ter informações sobre as 12 pessoas desaparecidas.
Ryan afirmou ter presenciado vários incidentes, incluindo quando Cindy foi abordada por um executor da gangue. Michael ordenou pessoalmente o assassinato, acreditando que Cindy havia delatado a gangue em troca de sua liberdade. Esse foi o mesmo motivo pelo qual Dustin e Elizabeth foram alvo. O executor supostamente envolvido era Daniel Lee Lusk Sr. Embora uma prisão certamente teria ocorrido, havia um grande obstáculo impedindo isso. Daniel está desaparecido desde 15 de janeiro de 2021, quando foi visto pela última vez. Seu caminhão foi achado abandonado no estacionamento de uma lanchonete. Apesar das evidências crescentes do envolvimento da UAB, apenas um suspeito chegou a ser acusado em conexão com os desaparecimentos. Detetives descobriram uma ligação entre Jason Dean Cornett e David Orr, uma das vítimas desaparecidas. De acordo com declarações feitas por Ryan, David estava devendo para Michael e a paciência estava se esgotando rapidamente. Jason recebeu a ordem de cuidar de David e depois se desfez do corpo e das evidências. Investigadores acharam imagens de câmeras mostrando Elizabeth, esposa de Jason, usando o cartão de vale-alimentação de Orr para compras no dia após o sumiço de David. Em março de 2023, Jason e Elizabeth foram parados por delegados do xerife do condado de Oklahoma e levados sob custódia. Jason foi acusado de homicídio em primeiro grau e ficou sob custódia. Em dezembro, foi encontrado morto. Elizabeth foi acusada de ser cúmplice e condenada a 4 anos de prisão, seguidos de 16 anos de liberdade condicional. É assim que o mundo do crime costuma operar. Se os líderes acham que alguém se voltou contra eles ou não pagou uma dívida, essa pessoa pode sumir sem aviso. Os investigadores acham que isso pode ter ocorrido com as 12 pessoas desaparecidas em Logan County e região. Depois de tudo que ouvi, a última cidade não sai da minha cabeça. Em uma das cidades pequenas mais seguras da Carolina do Sul, mulheres continuam desaparecendo. Nossa última história nos leva a Walhalla. Cidade tranquila cercada por florestas de paisagem bela, principalmente no outono. Estatísticas de 2021 mostram que a cidade tem uma taxa de criminalidade menor do que o restante da Carolina do Sul e dos Estados Unidos como um todo. Apesar da fama de segurança, algo preocupante ocorreu. Nos últimos 30 anos, pelo menos 5 desaparecimentos de destaque foram ligados a Walhalla. Vários jovens adultos também morreram em circunstâncias suspeitas. O primeiro desses casos está relacionado a Jimmy Whitfield. Não se sabe muito sobre a infância de Jimmy. Fora isso, ele era um morador de longa data da vizinha Seneca. No dia 7 de março de 1987, Jimmy teve uma discussão com sua esposa, o que o levou a pegar uma camisa e 2 pares de jeans e então sair de casa. 2 dias depois, ele ligou para saber da esposa e filhos. Essa foi a última vez que alguém teve notícias dele. Infelizmente, não há muitas informações disponíveis sobre o caso de Jimmy, mas a polícia afirmou que acredita que houve crime envolvido. 2019 se mostrou um ano difícil para o povo de Walhalla. Apenas um dia após o ano novo, Laura Ann Anders, de 46 anos, foi vista pela última vez na Book Knight Road, em Mountain Rest, a poucos minutos ao norte de Walhalla. O marido dela saiu para Spartanburg naquele dia e só voltou para casa em 30 de janeiro. Quando ele chegou, Laura não estava lá. Ele esperou alguns dias, na esperança de que ela aparecesse, mas logo ficou preocupado e entrou em contato com a polícia para registrar um boletim de desaparecimento. Laura não tinha celular, e quando o marido perguntou aos parentes, todos disseram que não tinham notícias dela há quase 3 semanas. Foi justamente quando essa investigação começava que outra pessoa também foi dada como desaparecida pela família. Pamela Roach nasceu e cresceu em Walhalla. Na infância, ela e uma amiga andavam de kart numa estrada de terra quando foram atingidas por um veículo. A amiga não sobreviveu, e Pamela ficou com a perna destroçada e uma lesão cerebral traumática. O incidente deixou uma placa de metal em sua cabeça e dificuldade para andar. Quando Pamela tinha 23 anos, ela estava dormindo ao lado do parceiro e do filho, quando o bebê rolou e caiu no chão. Ele sofreu ferimentos graves na cabeça e, tragicamente, não sobreviveu. A dor de perder um dos seus 2 filhos resultou no desenvolvimento de um vício. Isso, por sua vez, levou à perda da guarda do filho mais velho. Em fevereiro de 2019, Pamela estava indo de casa em casa, sem conseguir encontrar uma moradia estável. Em 5 de fevereiro, ela e uma amiga foram caminhar nas montanhas por um dia. Depois, ele deixou Pamela na esquina das ruas Coffee e Corey, perto de onde ela se hospedava, e amigos e familiares não tiveram mais contato com ela. Após quase uma semana sem notícias, a família de Pamela registrou o desaparecimento dela e da amiga naquele dia, que não teve o nome divulgado pela polícia ou pela mídia, foi interrogada sobre o desaparecimento dela, mas foi liberada de qualquer suspeita após passar no teste do polígrafo.
Desde então, as autoridades e a família de Pamela continuam seus esforços para localizá-la e determinar se ela ainda está viva. Em 29 de janeiro de 2020, a polícia recebeu o nome de outra mulher da região que não era vista ou ouvida há um tempo preocupantemente longo. Tammy Stubblefield, de 51 anos, foi vista pela última vez em 6 de dezembro caminhando na Moore Avenue, que ficava a uma boa distância de sua casa. Nesse momento, os investigadores começaram a encontrar semelhanças nos casos de Laura, Pamela e Tammy. Até 2026 investigadores acreditam que os desaparecimentos estão ligados e já nomearam uma pessoa de interesse. A polícia revelou que estava investigando um homem chamado Kevin Mahler, comumente conhecido como Boston. Isso ocorreu após um vídeo surgir online mostrando uma conversa entre dois homens. Os detalhes são bastante gráficos, mas no vídeo, um dos homens comenta como Boston revelou que estava preocupado com seu DNA ser descoberto, e citando, "Todos nós vamos pagar por isso." Ele também fez declarações aludindo ao possível desmembramento e ocultação de partes do corpo para apagar evidências. Em setembro de 2025, Mahler foi preso por acusações de posse após uma busca em sua casa encontrar substâncias ilícitas. Além disso, ele também foi acusado pela morte de um homem chamado Kevin Craig. Boston era um criminoso contumaz, tendo sido condenado à prisão tanto em 2019 quanto em 2021. Nas duas vezes, ele foi libertado antes do tempo, mas agora enfrentava novamente o sistema judicial. Até o momento, nenhuma acusação foi feita contra Boston pelos desaparecimentos de Laura, Pamela e Tammy, e acredita-se que a investigação ainda está em andamento. Sem a localização das três mulheres, qualquer evidência é apenas circunstancial e não pode ser comprovada de forma conclusiva. Para um lugar tão discreto, Walhalla realmente tem um grande problema. Se você tiver qualquer informação sobre algum desses casos, pedimos que entre em contato com o xerife do condado de Okinee pelo número 846-638-463-9 ou através do Crime Stoppers. Eu sempre gosto de ver até onde essas histórias chegam e, por favor, me siga no Instagram em Dylan e Shilling with T, com underlines no lugar de espaços, X no IT, underline Chills e no TikTok em Chills. Este podcast foi feito em colaboração com Jonah e Karina. Até a próxima. Tchau. Podcast Chills, mesma voz, pesadelo diferente.